Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato, de Fundamentos da Informática, e o tema dessa aula é sobre arquitetura de processadores. Vamos lá? Processadores. O objetivo dessa apresentação é falar sobre os processadores, a arquitetura desses processadores, sobre a evolução, os fabricantes, ok? A gente vai ter um vídeo mostrando no Museu da Intel como funciona fisicamente o processador. Depois a gente vai comentar a respeito da evolução dos processadores e sobre as competições de overclock. Vamos falar sobre CPU. Vulgarmente, CPU, a maioria dos técnicos falam CPU quando se refere ao gabinete. Tá? Mas o termo correto, CPU, ela está se referindo à central de processamento. Também conhecida como UCP, Unidade Central de Processamento. O processador ele é composto por três elementos, três componentes básicos, que é a unidade de controle, que basicamente vai fazer o controle do fluxo das instruções, tá? A unidade lógica e aritmética, que é responsável pelas operações aritméticas e executar os cálculos. E os registradores, que o registrador é justamente onde tem a instrução que vai ser executada. Esse diagrama representa a estrutura e o funcionamento de uma CPU, no qual você tem a entrada, saída, a unidade de controle que vai gerenciar o fluxo, por exemplo, a unidade aritmética e lógica que vai realizar as operações, mas para isso ela precisa do auxílio da memória. Agora a seguir a gente vai ver justamente o vídeo que foi feito no Museu da Intel, que explica o funcionamento de um processador e alguns princípios importantes. Durante a visita ao Museu da Intel, Ryan, nosso guia, nos explicou por que o silício é um material tão importante para a criação de processadores. O silício, além de ser o segundo elemento mais abundante da Terra, é o principal componente dos microprocessadores, por conta de uma característica especial. É possível controlar o fluxo de eletricidade através dele. Ryan nos mostrou como funciona a condutividade em vários materiais, sendo o cobre e o alumínio bons condutores, enquanto o plástico e a madeira funcionam como isolantes. O silício em estado puro funciona como isolante, porém, quando adicionamos químicos, o material fica ionizado e se torna um condutor. Essa característica ambígua torna o silício tão importante para a criação dos transistores, parte fundamental do processador. No museu, há uma grande maquete mostrando como funcionam os transistores. Cada um dos quadrados representa um transistor, que pode ser ligado e desligado através do princípio físico de que cargas opostas se atraem. The way you turn this off is by using the physical principle that opposite charges attract. And let me explain. So this black layer here is made out of that. A base é fabricada com silício não tratado e está representada pela espuma preta. Em torno de cada molécula de silício há uma carga negativa. O quadrado cinza à esquerda é chamado de a fonte, e é ali que os sinais elétricos entram. O da direita é conhecido como o dreno, por onde o sinal sai. No centro fica o portão, que controla a passagem do sinal entre eles. Now the way I would activate the switch, turn it on, is to apply an electric current to the gate. That activates that positive charge, and via the electromagnetic field. Acionando o switch, o portão fica carregado positivamente, atraindo a carga negativa do silício abaixo. Com os elétrons acima, se forma uma ponte que possibilita que o sinal elétrico passe da fonte para o dreno. Nesse estado, o transistor retorna o valor 1. Revertendo o processo,
tirando a carga positiva do portão, a ponte de elétrons se desfaz. Sem a conexão entre a fonte e o dreno, a carga elétrica não passa, e o transistor passa a retornar o valor zero. Assim é composto o padrão de linguagem binária dos computadores, formado pelos dígitos 0 e 1. Na maquete, é possível bancar o processador e escrever palavras com as representações dos transistores. Então, continuando, nós temos aqui nesse quadro uma representação da evolução dos processadores Intel e AMD, né? Sendo que a AMD ela vai surgir em determinada linha do tempo. Tá? Comentar um pouquinho sobre os primeiros processadores. Tá? A Intel lançou em 1971, a pedido da própria IBM, sob encomenda da própria IBM, processador, né, 4004, que era utilizado em calculadoras. Logo em seguida, ela desenvolveu o processador 8008, que aí sim era utilizado em computadores. Trabalhava num padrão de 8 bits, na arquitetura de 8 bits. Né? A guerra entre a Intel e a AMD. Ao longo do tempo, né, a IBM percebeu que não era interessante ter um único fornecedor de processadores. Então ela solicitou que a Intel abrisse parte da arquitetura dos seus processadores mais antigos para que a AMD também pudesse fabricá-los. E dessa forma, a IBM não ficaria dependente de um único fornecedor. Ok? A lei de Moore. Essa lei foi feita pelo cientista Gordon Moore, que é um dos fundadores da Intel, e ele determinou o seguinte, né, que a quantidade de transistores em um único chip dobraria sem custo adicional a cada 18 meses. E essa lei foi válida até a década de 90. E, né, justamente que o que permitiu tudo isso foi a nanotecnologia. A partir de um determinado ponto, você não tinha mais como miniaturizar tantos os transistores. Então, você tinha limitação física, inclusive questão de aquecimento, superaquecimento. E dessa forma, eles tiveram que investir em outros tipos de arquiteturas, em outros tipos de materiais. Questões de overclocking. Olha, a gente já viu como funciona, né, um processador. Percebe que todo aquele processo que já foi explicado acontece numa fração de segundos. E a unidade, né, de medida seria Hertz. É claro que como ele trabalha uma frequência muito alta, ou seja, uma fração de segundos, quanto mais Hertz tem um processador, mais potente é no processamento. Então, o overclock consiste em aumentar o processamento, né, do seu processador através do aumento da frequência, né, desse processamento. Alguns processadores já são preparados para isso, ok? Bom, nesse tipo de competição é muito comum a gente encontrar processadores na Intel vencendo as competições, mas nesse caso específico, tá, tem um artigo justamente que eu destaquei aqui, que aconteceu numa competição no finalzinho do ano passado, que foi um processador AMD. Ele superou o processador da Intel por uma mínima diferença de 176 milissegundos. E superou o modelo i9 7920X. Tá? O vencedor foi justamente, né, esse competidor australiano. Aqui tem um link do artigo, quem quiser aprender um pouquinho mais. Né? Agora, aqui uma referência. Tá? Esse site é muito bacana, é do Clube do Hardware. Ele tem bastante informação sobre isso. Espero que vocês tenham compreendido, né, como funciona o processador, arquitetura. E na sequência, tem um vídeo, um histórico dos processadores clássicos da Intel, né, e as especificações técnicas. Até mais!